Imagine você, simples e cansada depois de um longo dia, apenas querendo assistir a um filme. Mas, de repente, o destino decide mudar sua vida para sempre. O que você faria se desmaiasse na fila do cinema e acordasse no carro do homem mais rico da cidade? Seria um conto de fadas ou o início de uma confusão sem volta? Prepare-se para mergulhar nessa história cheia de emoção, romance, reviravoltas e paixão avassaladora. Já comenta aqui. Você acredita que encontros inesperados podem mudar um destino inteiro? Curta este vídeo se você adora histórias românticas. Compartilhe com alguém que ama um bom romance. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. A noite caía lentamente sobre a cidade, tingindo os prédios de tons alaranjados e lilazes. Era sexta-feira, e como em todas as sextas, a fila do cinema no centro se estendia pela calçada, formando um cordão humano impaciente e ansioso pelas estreias. Entre tantos rostos, um chamava a atenção não pela beleza extravagante ou por roupas de marca, mas pela expressão cansada e, ao mesmo tempo, doce. Ela, uma jovem simples de pouco mais de 20 anos, segurava a bolsa contra o peito, tentando disfarçar o estômago vazio que insistia em reclamar em alto e bom som. O dia fora longo. Havia saído cedo de casa, trabalhado dobrado e mal tivera tempo de se alimentar. Ainda assim, insistira em ir ao cinema. Precisava de um momento para si, uma pausa na rotina que parecia nunca acabar. Para muitos, assistir a um filme era algo banal. Para ela, era quase um luxo. Enquanto a fila avançava lentamente, o ar abafado misturado ao cheiro de pipoca e refrigerante parecia sufocá-la. As pernas pesavam, o coração acelerava e os olhos começaram a arder. Lutou contra a tontura que subia, respirando fundo e piscando rápido, mas o corpo não respondeu. Num instante o mundo girou. Noutro, tudo se apagou. As pessoas ao redor se assustaram com o barulho de seu corpo caindo contra o chão. Alguns tentaram ajudá-la, mas o movimento rápido de uma sombra forte se destacou. Um homem alto de semblante imponente atravessou a multidão. Era impossível não reconhecê-lo. Todos ali sabiam quem era. O homem mais rico da cidade, aquele que aparecia nas capas de revistas, nas manchetes de negócios, sempre cercado de luxo e poder. Seu nome, repetido em jornais e programas de televisão, carregava peso e respeito. Ele não hesitou. Abaixou-se, verificou sua respiração e, com um gesto firme, ordenou ao segurança que afastasse os curiosos. Em poucos segundos, pegou-a nos braços com uma naturalidade impressionante, como se carregar desconhecidas desmaiadas fosse algo rotineiro em sua vida. O corpo dela, leve e frágil, repousou contra o peito dele. Sem dizer uma palavra, atravessou a calçada e abriu a porta de seu carro preto de vidros escuros que esperava na frente do cinema. O motorista, surpreso, olhou pelo retrovisor, mas não ousou questionar. O bilionário acomodou a jovem no banco de couro macio, ajeitou-lhe o cabelo e fechou a porta com delicadeza, contrastando com sua fama de homem frio e inacessível. Dentro do carro, o ar-condicionado contrastava com o calor da rua. Ela permaneceu inconsciente por alguns minutos, respirando de forma leve enquanto ele a observava em silêncio. Os traços simples e delicados de seu rosto despertavam nele uma sensação estranha, diferente de qualquer outra que já experimentara. Não era luxuosa, não usava joias. Tampouco parecia alguém que pertencesse ao círculo de pessoas que orbitavam sua vida. Ainda assim, havia algo nela que o prendia. Quando seus olhos começaram a se abrir lentamente, ele ajeitou-se no banco, mantendo-se ereto, como se fosse pego em flagrante observando. A moça piscou algumas vezes, tentando entender onde estava. Primeiro notou o estofado luxuoso do carro, depois os detalhes brilhantes do painel e, por fim, o olhar intenso do homem ao seu lado. O que está acontecendo? Murmurou ainda zonza, levando a mão à cabeça. Você desmaiou na fila do cinema, ele respondeu com a voz grave e firme, mas sem deixar de transmitir uma estranha suavidade. Trouxe você para o meu carro. Precisava de ajuda. A mente dela se embaralhou. O instinto inicial foi o medo. Quem era aquele homem? Por que estava em um carro desconhecido? Tentou se levantar,
mas o corpo ainda estava fraco. Eu não posso estar aqui. Preciso ir embora. Sua voz saiu trêmula, revelando mais fragilidade do que pretendia. Ele a observou por alguns segundos antes de responder. Você não está em condições de ir a lugar nenhum agora. Relaxe. Aquela frase, dita de forma autoritária, soou como uma ordem. E talvez fosse. Afinal, era assim que ele vivia, acostumado a mandar, a decidir, a controlar. Mas por trás da firmeza havia algo mais. Havia preocupação. O motorista manteve os olhos na estrada, seguindo em silêncio, enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas da cidade. A cada semáforo, o coração dela batia mais rápido. A cada olhar furtivo, tentava decifrar quem era aquele homem. E então, como se o destino tivesse prazer em provocá-la, a lembrança surgiu. Aquele rosto, aquele nome. Sim, ela já o tinha visto inúmeras vezes nas revistas que os colegas de trabalho folheavam, comentando sobre sua fortuna, suas empresas, seus escândalos e conquistas. Ele era o homem mais rico da cidade. O impacto da constatação a deixou ainda mais confusa. Por que, entre tantas pessoas na fila, logo ele a teria ajudado? Porque ela, uma jovem anônima, estava agora dentro do carro de alguém cuja vida parecia inalcançável. Eu agradeço de verdade, mas preciso mesmo descer aqui, insistiu quando o carro dobrou uma esquina próxima à praça central. Ele desviou o olhar para ela, os olhos castanhos fixos e penetrantes, como se pudesse enxergar além das palavras. Já disse que você não está bem. Não vou deixá-la jogada no meio da rua. O tom não admitia discussão e, contra sua vontade, ela permaneceu sentada, cruzando os braços numa tentativa de se proteger. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável, quebrado apenas pelo som discreto do motor. No íntimo, uma batalha silenciosa acontecia. Ela, lutando para manter o controle de uma situação que escapava entre os dedos. Ele, tentando entender por que aquela garota despertava algo diferente. Acostumado a mulheres que corriam atrás de sua fortuna, via diante de si alguém que, ao contrário, só queria ir embora. Quando o carro parou em frente a um edifício imponente, ela se surpreendeu. Não era um hospital, como imaginara. Era um prédio luxuoso, com fachada de vidro e seguranças na entrada. O coração dela acelerou ainda mais. Onde estamos? Perguntou alarmada. Ele respirou fundo antes de responder. No meu lugar. Precisa se recuperar. Não vou deixá-la sozinha enquanto não tiver certeza de que está bem. As palavras soaram definitivas, encerrando qualquer argumento. Ela percebeu que, por mais que tentasse resistir, o destino havia decidido por ela. Enquanto era conduzida para dentro daquele mundo desconhecido, um arrepio percorreu sua espinha. Não sabia se estava entrando em um pesadelo ou em um conto de fadas, mas tinha certeza de uma coisa: sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela noite. E no olhar dele, firme e misterioso, havia a promessa silenciosa de que algo muito maior estava prestes a acontecer. O elevador subia em silêncio, carregando a tensão que já se formava no ar. Ela, ainda sem compreender como fora parar naquela situação, mantinha os olhos fixos nos números que mudavam lentamente no painel. Cada andar que passava parecia empurrá-la para mais longe do mundo que conhecia, para mais dentro de um universo ao qual jamais pertenceria. Ele, ao seu lado, mantinha a postura impecável, os ombros eretos, o semblante sério e distante. Sua presença preenchia o espaço de maneira quase sufocante, impondo respeito sem precisar dizer uma palavra. Quando as portas se abriram, a visão que surgiu diante dela a deixou momentaneamente sem fôlego. O apartamento ocupava um andar inteiro, com janelas que se estendiam do chão ao teto, revelando uma vista deslumbrante da cidade iluminada. O luxo saltava aos olhos: sofás de couro branco, mesas de vidro, quadros modernos, tudo impecavelmente disposto, como se tivesse sido retirado de uma revista de arquitetura. Para ela, que vivia em um pequeno quarto alugado nos fundos de uma pensão, aquele ambiente parecia de outro mundo. Entre. A voz dele quebrou seu encantamento forçado. Ela hesitou, mas os passos firmes dele a obrigaram a seguir. Assim que entrou, sentiu o cheiro amadeirado do lugar.
misturado ao leve perfume que parecia acompanhá-lo. Seguranças e empregados surgiram discretamente, mas um gesto rápido do bilionário os dispensou. Ele não queria testemunhas para aquela noite. "Pode se sentar", disse, indicando o sofá. Ela respirou fundo, tentando recobrar a coragem. Não queria demonstrar medo, embora cada fibra do seu corpo gritasse para fugir dali. Sentou-se devagar, ajeitando a bolsa no colo como se fosse um escudo. Ele se acomodou na poltrona à frente, cruzando as pernas com a elegância de quem estava acostumado a dominar qualquer situação. "Você precisa de água", afirmou, pegando o telefone sobre a mesa de centro e fazendo um pedido rápido. Poucos segundos depois, uma funcionária entrou com uma bandeja. A garota agradeceu com um aceno tímido, mas não bebeu imediatamente. O silêncio que seguiu foi desconfortável. Ela sentia o olhar dele sobre si, pesado, avaliador. Finalmente, não aguentou. Eu não entendo. Por que fez isso? Por que me trouxe para cá?" A voz dela saiu firme, mas trêmula nas últimas sílabas. Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Por que você desmaiou? Eu não iria deixá-la caída no meio da rua. Mas poderia ter me levado a um hospital", retrucou, erguendo os olhos para encará-lo. "Eu não sou ninguém. Não precisava me trazer para a sua casa." Um leve sorriso irônico se desenhou em seus lábios. "Exatamente. Você não é ninguém. E mesmo assim está aqui. Já se perguntou por quê?" As palavras atingiram-na como uma faca. Sentiu o rosto corar, mas não recuou. Havia arrogância demais naquele tom, a frieza de quem sempre teve o mundo aos pés. "Então me explique, porque eu realmente não sei." Ele se recostou na poltrona, relaxando, como se tivesse todo o tempo do mundo. "Talvez porque, ao contrário de todas as pessoas que me cercam, você não pediu nada. Não implorou, não tentou se aproximar. Apenas caiu, literalmente." Ela apertou a bolsa contra o peito, ofendida com a forma como ele reduzia tudo. "Então sou só uma distração para o seu tédio?" disparou, a voz ganhando força. "Porque se for isso, me desculpe, mas não sou brinquedo de ninguém." O olhar dele se estreitou e por um segundo a atmosfera ficou ainda mais pesada. A ousadia dela não era algo comum em sua vida. Normalmente, bastava uma palavra ou um olhar para que todos se curvassem. Mas ali, diante daquela jovem de roupas simples e olhos determinados, ele sentiu algo diferente. Desafio. "Você tem coragem", disse, quase como um elogio. "Mas cuidado, coragem demais pode ser perigosa. E dinheiro demais pode ser ainda mais", ela rebateu, levantando-se de súbito. Ele a seguiu com os olhos intrigado. Em sua mente, algo começava a se mover, um interesse estranho que não conseguia controlar. Ela era como uma chama, pequena, mas capaz de queimar tudo se tentasse apagá-la da forma errada. "Onde pensa que vai?" perguntou quando a viu caminhar até a porta. "Embora." Sua resposta foi simples, mas carregada de firmeza. "Já está claro que não deveria estar aqui." Ele se levantou, os passos firmes ecoando no piso de mármore até se aproximar dela. A diferença de altura e a imponência dele fizeram-na engolir seco, mas não recuou. "Você ainda está fraca. Não adianta bancar a orgulhosa. Prefiro cair de novo na rua do que ficar presa aqui." Os olhos dela brilharam com raiva e determinação. Ele ficou em silêncio por um momento, estudando-a como se fosse um enigma. Então, inesperadamente, abriu a porta. "Está bem, vá." Ela piscou, surpresa. Não esperava que fosse tão fácil. Ainda assim, não se moveu imediatamente. Parte dela queria sair correndo, mas outra parte hesitava. Havia algo nele que apreendia, algo que não conseguia explicar. "O que foi?" ele perguntou, arqueando uma sobrancelha. "Não era isso que queria?" "É, mas..." Engoliu em seco, tentando encontrar as palavras. "Por que me olha desse jeito?" Ele se aproximou mais um passo, a sombra dele envolvendo-a. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, mas firme como sempre. "Porque não consigo entender." "Entender o quê?" "Por quê, entre tantas pessoas naquela fila, foram seus olhos que me prenderam." Ele parou por um instante, como se pesasse as palavras.
Não estou acostumado a perder o controle, mas de alguma forma você conseguiu me desequilibrar. O coração dela disparou. Tentou disfarçar, mas era impossível ignorar a intensidade daquele olhar. Por um segundo, esqueceu de quem ele era, do luxo, da arrogância. Só enxergou um homem que, apesar da fama e do poder, parecia estranhamente humano. Mas logo recuperou a consciência. Sacudiu a cabeça e deu um passo para trás. Isso não faz sentido. Você não me conhece. Eu não conheço você. Ele respirou fundo, como se também tentasse se recompor. Talvez seja a hora de mudar isso. Ela o encarou em silêncio, dividida entre a vontade de correr e a estranha curiosidade que crescia dentro dela. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som distante da cidade, entrando pelas janelas do apartamento. Por fim, ela se virou e saiu. Os passos apressados ecoaram pelo corredor até o elevador. Ele não a seguiu. Apenas ficou parado, olhando a porta fechar com um pensamento martelando em sua mente. Aquela garota acabara de virar sua obsessão. E ela, dentro do elevador, com o coração disparado, sabia que por mais que tentasse fugir, algo a puxaria de volta para ele. O vento frio da madrugada soprou forte quando ela deixou o prédio imponente. Caminhou apressada pelas ruas iluminadas, tentando afastar a sensação de que ainda carregava a sombra dele sobre os ombros. Cada passo ecoava como um lembrete de que, por alguns instantes, sua vida havia se misturado à de alguém que vivia em uma realidade distante, inalcançável. O coração batia acelerado, não apenas pela tensão, mas pela estranha mistura de emoções que se debatiam dentro dela. Queria esquecer. Queria voltar para a pensão simples onde morava, deitar em sua cama estreita e fingir que nada havia acontecido. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se inquieta. O olhar dele, firme e profundo, continuava a persegui-la como se tivesse se gravado em sua pele. Sacudiu a cabeça tentando afastar aquela lembrança. Ele era arrogante, rico, acostumado a mandar e ter tudo do jeito que queria. Ela era apenas uma garota comum, tentando sobreviver em uma rotina difícil. Nada poderia existir entre dois mundos tão diferentes. Na manhã seguinte, acordou com o despertador barato tocando sem piedade. O quarto pequeno cheirava a mofo, e as paredes descascadas deixavam claro que a vida ali estava longe de qualquer luxo. Espreguiçou-se devagar, os músculos ainda doloridos da noite anterior. Precisava levantar, precisava trabalhar. Afinal, ninguém pagaria suas contas por ela. O café da manhã foi simples, um pedaço de pão amanhecido e café fraco. Vestiu o uniforme gasto e seguiu para o ponto de ônibus. A cada balanço do veículo lotado, lembrava-se da noite anterior. Preciso esquecer, repetia mentalmente. Mas o destino, mais uma vez, parecia brincar com ela. Enquanto atendia clientes no pequeno mercado onde trabalhava, ouviu os colegas comentando em voz baixa, animados. Uma revista de negócios estava sobre o balcão, e estampado na capa estava ele, em toda a sua imponência. O título falava de mais uma fusão bilionária, de sua frieza estratégica, de como conseguia transformar qualquer empresa em ouro. Todos comentavam com admiração e inveja. Ela desviou os olhos rapidamente, mas não conseguiu evitar o aperto no peito. Sabia quem ele era, claro. Toda a cidade sabia. Mas agora, depois daquela noite, aquela figura inacessível não era apenas um nome em manchetes. Era o homem que a carregara nos braços, que a encarara como se pudesse ver além de sua fachada frágil. Tentou se distrair com o trabalho, mas o dia arrastou-se em uma mistura de obrigações e pensamentos confusos. Ao sair, o sol já se punha. Caminhou devagar até o ponto e então algo a fez parar. Um carro preto de vidros escuros estava estacionado na esquina. O mesmo carro. O coração disparou. Ela fingiu não perceber e apressou o passo, mas, como se adivinhasse sua intenção, a porta do carro se abriu. Ele desceu, impecável em um terno escuro, contrastando com a simplicidade da rua movimentada. O olhar dele a encontrou imediatamente, e não havia como escapar. "Está me seguindo?" Ela disparou antes mesmo que ele pudesse falar. Ele esboçou um sorriso discreto, quase imperceptível. "Digamos que
Estava curioso. Curioso? Ela ergueu as sobrancelhas incrédula. Não tem nada de interessante na minha vida. Isso é o que você pensa, retrucou, dando alguns passos na direção dela. Mas eu decido o que é interessante para mim. Ela bufou, cruzando os braços. Você é inacreditável. Não pode simplesmente invadir a vida das pessoas só porque tem dinheiro e poder. Ele parou diante dela, próximo o suficiente para que pudesse sentir o perfume caro que exalava. Talvez eu possa sim. É o que todos esperam de mim. Mas com você... Ele suspirou como se escolhesse as palavras. Com você não é assim tão fácil. Os olhos dela brilharam de indignação. Claro que não é fácil. Eu não sou parte do seu mundo. Nunca vou ser. Por um instante, o silêncio os envolveu. As luzes da rua refletiam nos olhos dele, que a observava com intensidade. Depois, como se ignorasse a resistência dela, ele fez um gesto para o carro. Entre. Ela deu um passo atrás, surpresa. Está louco? Nem pensar. Não vou machucá-la, disse, com uma calma que beirava a arrogância. Quero apenas conversar. Conversar? Ela riu, nervosa. Homens como você não conversam, mandam. Ele inclinou a cabeça, curioso com a resposta. Talvez eu esteja disposto a aprender a fazer diferente. A frase a desconcertou. Por alguns segundos ficou sem palavras. Havia algo no tom dele que parecia sincero, algo que fugia da imagem de bilionário frio que todos conheciam, mas não podia ceder tão fácil. Eu tenho uma vida, disse, firme. Não é perfeita, mas é a minha. E você não pode simplesmente aparecer e achar que pode fazer parte dela. Ele sorriu, mas não de deboche. Foi um sorriso pequeno, quase raro. Então me mostre sua vida. Ela piscou, confusa. O quê? Me mostre seu mundo. Se realmente quer que eu entenda por que não devo me aproximar, deixe-me ver com os próprios olhos. O pedido a deixou sem chão. Era absurdo, impensável, e ainda assim havia algo desarmante na forma como ele dizia aquilo. Parte dela queria recusar de imediato, mas outra parte queria ver até onde aquilo iria. Está bem, disse, quase sem acreditar nas próprias palavras. Mas não reclame depois. Ele abriu a porta do carro, aguardando. Com o coração disparado, ela entrou. O carro seguiu pelas ruas até o bairro simples onde morava. Cada esquina revelava fachadas velhas, muros pichados, postes com fios soltos. Nada combinava com o luxo dele. Quando chegaram, ela desceu, sentindo o olhar curioso do bilionário, percorrendo cada detalhe. Aqui é o meu mundo, disse cruzando os braços diante do portão enferrujado da pensão. Não tem tapetes vermelhos nem champanhe, só gente tentando sobreviver. Ele não respondeu de imediato, apenas observou. Pela primeira vez parecia realmente desconcertado. Não era desprezo o que refletia em seu olhar, mas algo mais profundo, um confronto interno. Interessante, murmurou por fim. Você tem razão, é outro mundo. Ela sorriu, amarga. E é o único onde eu pertenço. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas carregado de significado. Ele, pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. E ela, apesar de toda a firmeza, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Sabia que aquele encontro não terminaria ali. E, no fundo, algo dentro dela já suspeitava. Por mais que tentasse afastá-lo, seus mundos estavam destinados a se chocar novamente. O dia amanheceu com um céu de nuvens claras, que lembravam lençóis estendidos ao vento, e ela acordou com a estranha sensação de estar sendo observada pelo próprio destino. A noite anterior tinha deixado marcas invisíveis. A imagem dele, parado diante do portão enferrujado da pensão, o contraste impossível entre o terno alinhado e a calçada esburacada, o silêncio pesado que ficara pairando entre os dois como uma pergunta sem resposta. Tomou banho rápido, prendeu o cabelo. Vestiu a blusa simples que sempre usava quando queria passar despercebida e saiu para o trabalho antes do sol ficar forte. Pediu mentalmente que aquele carro preto não estivesse em nenhum canto da rua. Pediu e não obteve resposta. Ele não apareceu de manhã e isso a deixou confusa. Queria que não aparecesse. Queria.
Mas conforme as horas foram passando atrás do balcão do mercado, entre pedidos de troco e barulhos de sacolas, a possibilidade de ele ter desistido começou a picar como um mosquito insistente. Melhor assim, dizia uma voz. Ou será que não? Sussurrava outra. Pensou em quando o vira chegar ao seu mundo, e de como por um segundo a frieza dele tinha cedido espaço a um olhar quase curioso, como o de quem descobre uma paisagem nova. Se fosse só curiosidade, já teria passado. Então por que as mãos dela tremiam toda vez que o sino da porta tocava? O sino tocou e não era ele. Depois tocou de novo, e tampouco. No fim da tarde, quando o cheiro de pão assado da padaria da esquina invadia o corredor das bebidas, ouviu do lado de fora um ruído que conhecia. A rolagem suave de pneus caros no asfalto. Não precisou olhar. Soube. O coração deu um salto, a garganta secou, o corpo retesou como um fio, prestes a arrebentar. Ele entrou sem dizer nada, como quem não precisava de autorização para ocupar um espaço. O terno escuro parecia recém-saído do cabide, mas havia um descompasso sutil no cabelo, como se tivesse passado a mão por impaciência. Parou a 2 passos do balcão e o mundo pareceu contrair ao redor deles. Você está ocupada depois do expediente? Perguntou simples, como quem pede um copo d'água. Depende do que você chama de ocupada, ela respondeu, tentando recuperar a firmeza. A minha vida não se encaixa nos horários do seu mundo. Então deixo o meu mundo do lado de fora, só hoje. Ele pousou os dedos no tampo do balcão, não para impor, mas para ancorar alguma coragem rara. Me dê 2 horas, sem seguranças, sem motorista, sem ninguém. Só nós 2. Em lugar público, se preferir. Prometo que te levo de volta. Ela o encarou como quem mede uma ponte antes de cruzar. 2 clientes entraram, pegaram refrigerantes, pagaram apressados, e o silêncio voltou a ocupar o corredor. 2 horas. Não era uma proposta indecente, nem um convite proibido. Era uma fresta, e ela sabia que frestas podem virar portas. Em lugar público, disse baixinho. E você vai a pé. A pé, ele confirmou com um pequeno sorriso, aceitando a condição como se ela tivesse acabado de ensinar algo valioso. Saíram quando o céu já trocava o azul por dourado. Ele, sem o séquito habitual, colocou as mãos nos bolsos e andou ao lado dela com passos discretos. Não tentava conduzir, e ela agradeceu por isso. Desceram a rua, dobraram outra, passaram em frente à banca de jornal, pelas barracas de pastel armadas para a noite, pelos meninos que chutavam uma bola desinflada. O cheiro de gordura quente, perfume barato e asfalto aquecido subia em ondas, desenhando um mapa que era todo dela. Ele prestava atenção a tudo, como se colecionasse detalhes. Quando uma senhora passou carregando caixas pesadas, foi ele quem correu para ajudar sem fazer cena. A senhora agradeceu sem reconhecer aquele rosto inevitável das capas, e por um instante ele pareceu sentir alívio, como quem tira um casaco pesado em dia de calor. Para onde estamos indo? Perguntou, deixando que a curiosidade tomasse a frente. Para um lugar que você definitivamente não conhece, ela disse, e virou a próxima esquina, entrando em uma ruazinha que terminava em um muro pintado com grafite. No canto esquerdo, uma porta baixa, de madeira, com letras gastas, Cine Ouro. Um cinema de bairro, sessões baratas, cadeiras desconfortáveis e a melhor pipoca da cidade. Foi aqui que eu me apaixonei por histórias, e foi numa fila como a daqui. A frase travou antes do fim. Ele entendeu sem que ela precisasse terminar. A lembrança do desmaio os atravessou como um vulto, mas não ficou. Aceitou que o passado cabia no passado. Posso? Perguntou, apontando para a porta. Pode, mas você paga a pipoca, ela provocou, permitindo-se um sorriso. Compraram ingressos para o que estivesse passando. A atendente os levou para uma sala pequena, de cortinas cansadas e cheirinho de madeira antiga. Havia poucos espectadores espalhados e ninguém prestou atenção neles. Sentaram-se nas poltronas do meio, as mãos roçando sem querer por causa do braço estreito. Ela inspirou o cheiro de manteiga e açúcar que sempre a fazia sentir-se segura. Ele, por sua vez, olhava ao redor com aquela mesma curiosidade reverente, como se tivesse entrado numa memória que não era dele, mas que queria aprender a habitar.
Quando as luzes diminuíram, as sombras ganharam contorno. O filme começou, mas era como se a narrativa que realmente importava estivesse do lado de fora da tela. Ainda assim, ela se permitiu relaxar, cedeu o corpo ao estofado e deixou a mente parar de lutar por alguns minutos. No meio do segundo ato, um comentário sussurrado escapou dele. Você sempre assiste assim, com o corpo um pouco de lado, como se estivesse pronta para sair correndo. É um hábito, respondeu também em sussurro. A vida me fez ficar sempre pronta. E do que você fugiria agora? Ele perguntou, e havia gentileza, não provocação. De mim mesma, ela respondeu sincera, e não soube por que tinha sido. Talvez pelo escuro, talvez pelo cheiro da pipoca, talvez porque, pela primeira vez, ele não parecia o homem mais rico da cidade, mas um homem tentando entender uma língua que nunca aprendeu a falar. Ele não comentou mais. Ficou ali, perto o bastante, para que a respiração de um marcasse o tempo do outro, longe o suficiente para que a escolha ainda fosse escolha. Quando a sessão terminou, saíram para a rua já noite fechada. As luzes amarelas dos postes desenhavam círculos no chão, e uma brisa macia soprava o calor embora. Obrigado por me trazer, ele disse, simples, como quem agradece por água em dia seco. Eu só te mostrei um pedaço pequeno, ela respondeu. O resto você não encontra em mapas. Andaram sem pressa, cruzando a pracinha onde um rapaz tocava violão com 2 acordes e um coração inteiro. Um casal adolescente ensaiava passos de dança na sombra da árvore grande. Uma moça ria alto ao telefone. A cidade tinha uma música quando parava de gritar. E no compasso dessa música, ele começou a falar do próprio mundo, pela primeira vez sem números, sem termos de fusão e aquisição. Falou do pai que cobrava resultados como quem cobra fôlego, da casa grande onde amor e agenda ocupavam a mesma prateleira, da primeira vez que entendeu que a solidão também pode usar gravata. Não havia autopiedade, apenas fatos que, ditos em tom baixo, soavam como confissão. Ela ouviu em silêncio, e a barreira entre os dois, que antes parecia um muro de vidro, ganhou um pequeno risco no meio. Eu não tenho um pai assim, disse quando ele terminou. Tenho lembranças que também cobram, mas de outro jeito. E uma vontade antiga de não ser só o que esperam que eu seja. Talvez por isso eu tenha desmaiado no cinema. Talvez meu corpo tenha decidido parar quando eu não podia mais. E eu te peguei, ele disse, voltando ao início, como quem fecha um círculo. E agora estamos aqui. Pararam diante de uma vitrine embaçada onde se lia Cafés em Sonhos. O letreiro tremeluzia como uma constelação preguiçosa. Ele olhou para ela, esperando o veredito. Ela assentiu e entraram. O café era estreito, dessas casas que parecem caber no bolso de alguém. Mesas pequenas, lâmpadas penduradas, 2 estantes com livros usados. Pediram 2 cafés simples e um bolo de fubá que perfumava o ar com lembrança de infância. Sentaram-se ao fundo, onde a janela dava para um beco com vasos de manjericão. Foi ali, entre o aroma de café e o calor do bolo, que o silêncio deixou de ser incômodo e virou ponte. Você tem medo de mim? Ele perguntou sem rodeios. Tenho medo do que você representa, ela corrigiu, do peso que vem junto com o seu nome, do jeito como tudo pode virar notícia antes de virar certeza. Mas de você, procurou a palavra certa e a achou sem esforço. De você eu tenho curiosidade. Ele sustentou o olhar e não havia vitória, apenas alívio. Eu posso errar, confessou. Na maior parte do tempo, erro com elegância e contrato bons advogados. Sorriu de si mesmo, sem charme forçado. Mas com você não quero errar. Não quero assustar, não quero comprar, não quero prometer o que não posso cumprir. Só quero estar. Aqui, agora. Ela baixou os olhos para a xícara e a borda branca pareceu de repente um mapa de linhas invisíveis. Estar às vezes é a parte mais difícil, disse quase para si mesma. Ficar sem fugir, confiar sem garantia. Então me empresta um pouco da sua coragem, ele respondeu. E eu te empresto um pouco da minha paciência. Podemos começar assim. Você tem paciência? Ela ergueu uma sobrancelha, provocando. Estou aprendendo, ele admitiu. Riram juntos,
e a risada deles encaixou no espaço como uma mobília que faltava. O barista trouxe o bolo, e ela soprou uma migalha de açúcar do canto do prato antes de provar. Ele observou o gesto e percebeu que estava memorizando detalhes sem perceber. O jeito como ela inclinava a cabeça para ouvir melhor, o hábito de enrolar a ponta da blusa no dedo quando pensava, a forma como as palavras pareciam cair no lugar certo quando resolvia ser honesta. Ele pensou que talvez riqueza fosse isso às vezes, saber notar o que ninguém nota. Quando saíram, a noite estava mais fria, e uma garoa fina começava a inventar desenhos no asfalto. Ele tirou o paletó numa daquelas decisões impulsivas de quem sempre teve calor demais e colocou sobre os ombros dela. Ela tentou devolver, mas ele balançou a cabeça. Caminharam sem pressa na direção da pracinha outra vez. O rapaz do violão agora tocava uma melodia lenta e dois senhores discutiam um jogo de cartas imaginário. O mundo parecia ter diminuído o volume para que os dois pudessem escutar o próprio coração. Pararam sob a árvore grande, onde a luz do poste criava uma ilha amarela. A garoa, tímida, fazia a cena brilhar sem exagero. Ela virou o rosto para ele, e neles não havia mais sombras que pedissem tradução. Havia um entendimento silencioso de que tinham, enfim, chegado ao mesmo lugar, por caminhos diferentes. Se você estiver pronto para não mandar, ela disse segurando o tecido do paletó com uma mão, e eu estiver pronta para não fugir, talvez isso funcione. Eu estou pronto para pedir, não para mandar, ele respondeu, e para aceitar um não, se for o caso. Não sei dizer não para o que já começou, ela sussurrou, e havia um tremor na frase que não era medo, era verdade. Ele deu meio passo à frente, o suficiente para que a distância fosse escolha. O ar entre os dois cheirava a chuva e a café. Seus olhos buscaram os dela como quem pede permissão para atravessar a rua. Ela não recuou. Pelo contrário, ergueu o queixo, sem desafio, sem capitulação, apenas dizendo, eu estou aqui. O primeiro toque foi um roçar de narizes quase infantil, a promessa de um abraço que ainda não acontecera. Ele levou uma mão ao rosto dela, devagar, como se a pele fosse uma página rara que não se pode dobrar. O polegar desenhou um caminho curto até a maçã do rosto, e ela fechou os olhos por um instante, guardando o gesto num lugar que sempre ficaria acessível. Quando ele inclinou o rosto, ela respirou fundo e encontrou a metade do caminho. O beijo aconteceu então, sem espetáculo, sem plateia, sem pressa. Um encontro de bocas que parecia tanto um começo quanto um reconhecimento. Não havia urgência, havia cuidado. Não havia espetáculo, havia verdade. O coração dele desacelerou num compasso que ele não lembrava de ter sentido. O dela, que tantas vezes fugira, ficou. Era macio e ao mesmo tempo inteiro, como se ambas as vidas tivessem guardado esse minuto para gastá-lo exatamente ali. Quando se afastaram, nenhum dos dois falou por alguns segundos. A garoa continuava a pintar pequenos brilhos nos cabelos dela. Ele sorriu, não daquele jeito de foto, mas com a boca e com os olhos, e encostou a testa na dela, gesto simples que valia mais do que promessas. Ela apertou um pouco o paletó sobre os ombros, sentindo o calor que persistia como um lembrete teimoso. O mundo vai tentar dar nome para isso, ele disse por fim. Vai chamar de capricho, de distração, de notícia. Eu prefiro chamar de começo. Eu prefiro chamar de coragem, ela respondeu. Porque, se a gente continuar, vai ser preciso ter muita. Eu tenho a noite inteira, ele arriscou, e havia brincadeira no tom, não pressão. Eu tenho 2 horas, lembra? Ela devolveu, com um sorriso que dessa vez não pedia desculpas por existir. Ele assentiu. Caminharam de volta até a pensão devagar, como quem prolonga um filme que não quer que termine. Na porta, ele não insistiu em subir, não forçou despedidas que parecem contratos. Apenas segurou a mão dela por um instante, tempo suficiente para que um segundo beijo, curto, doce, seguro, selasse o acordo que não estava em papel, mas no gesto. Amanhã, ele disse. Amanhã, ela repetiu, e pela primeira vez a palavra não soou como ameaça, mas como promessa. Ela entrou e ele ficou na calçada, as mãos novamente nos bolsos, olhando para a porta,
como quem olha para uma janela acesa em noite fria. O carro não estava por perto. Ele veio a pé, como prometera. A cidade finalmente deixou que eles andassem no mesmo chão. E entre o cheiro de chuva e o sabor de café, o primeiro encontro verdadeiro deles guardou o tipo de silêncio que só as histórias que merecem continuar sabem fazer. A manhã seguinte nasceu cinzenta, com nuvens carregadas que pareciam refletir o turbilhão que vivia dentro dela. Dormira pouco, revirando-se na cama estreita, abraçada ao paletó que ele deixara sobre seus ombros na noite anterior. Ainda podia sentir o perfume impregnado no tecido, aquela mistura discreta de notas amadeiradas e algo fresco, quase marítimo. A lembrança do beijo, doce, intenso, inesperadamente verdadeiro, não saía de sua mente. Era como se estivesse gravado na pele, impossível de apagar. Mas junto com a lembrança vinham os medos. O beijo abrira uma porta, e agora ela se via diante de um corredor cheio de incertezas. O que significava para ele? Um capricho passageiro? Um jogo diferente? E para ela? Sabia que seu coração, teimoso e faminto por algo verdadeiro, já começava a se apegar. Mas apegar-se a um homem como ele era como caminhar sobre gelo fino. Cedo ou tarde, o chão poderia se romper. Levantou-se devagar, arrumou o quarto como quem organiza também os próprios pensamentos e saiu para o trabalho. No caminho, a cidade parecia diferente. Os mesmos prédios cinzentos, os mesmos ônibus lotados, os mesmos rostos apressados. Mas algo nela havia mudado. Era como se um pedaço de um mundo que não era o seu tivesse se infiltrado em seu cotidiano. No mercado, as colegas perceberam algo em seu semblante. Está diferente hoje, comentou uma delas, ajeitando as caixas no estoque. Estás mais corada. Ela disfarçou, dando de ombros. Deve ser o frio da manhã. Mas por dentro sentia-se descoberta. Não havia como esconder o brilho discreto nos olhos, o sorriso que teimava em escapar nos momentos mais inesperados. E como se o destino fizesse questão de não deixá-la em paz, no fim do expediente ele apareceu. Dessa vez não estava de terno. Usava uma camisa escura, as mangas dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes e uma naturalidade que raramente mostrava em público. O carro luxuoso não estava por perto. Ele vinha caminhando, como se tentasse se encaixar no ritmo da rua comum. Os olhares se voltaram imediatamente para ele. As pessoas sabiam quem era, reconheciam aquele rosto estampado em capas de revista e noticiários. Murmúrios surgiram, mas ele parecia ignorar. "Pode me acompanhar?" perguntou sem rodeios quando a encontrou no balcão. Ela hesitou. O coração disparou, mas a mente gritou para manter a distância. "Não posso. Tenho outras coisas para fazer." Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado. "Quais coisas?" "Minha vida", respondeu seca. "Uma vida que não cabe na sua agenda." O silêncio que se seguiu foi tenso. Mas havia algo no olhar dele, não de arrogância como no início, mas de alguém que não aceitava simplesmente ir embora. "Então deixe eu entrar na sua agenda", disse num tom mais baixo, quase um pedido. Ela respirou fundo. O coração queria ceder, mas a razão ergueu uma muralha. Sabia que se entregasse demais, poderia se perder. Ainda assim, acabou cedendo um pouco, aceitando andar com ele até a praça próxima. Caminharam lado a lado em silêncio por alguns minutos, até que ela decidiu falar. "Você está acostumado a conquistar tudo com dinheiro, poder e influência. Mas comigo não funciona assim. Eu não quero presentes caros, nem promessas que soam vazias. Eu só quero verdade." Ele parou de caminhar, virando-se para encará-la. "Você acha que eu não sei o que é verdade?" "Acho que você se perdeu dela há muito tempo", retrucou, firme. As palavras bateram forte, mas não o derrubaram. Ao contrário, parecia que ela havia tocado em algo que ninguém ousava tocar. Ele suspirou, olhando para o céu escurecido pelas nuvens. "Talvez tenha razão. Meu mundo é feito de contratos, números, manchetes. Tudo é negociável. Tudo é passageiro. Mas desde que você entrou nele, nada parece negociável. E isso me assusta." A confissão a pegou de surpresa.
Era raro ver um homem como ele admitir medo. Por um instante, sentiu vontade de alcançá-lo, de dizer que não precisava carregar tanto peso sozinho. Mas conteve-se. Precisava proteger o próprio coração. Eu também tenho medo, admitiu. Medo de acreditar e me machucar. Medo de que isso seja só uma fase para você e que quando acabar eu fique destruída. Ele se aproximou um passo, o suficiente para que a distância entre eles diminuísse, mas ainda respeitando o espaço dela. E se não for uma fase? Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade da pergunta. A chuva fina começou a cair, como se o céu quisesse participar da conversa. Pessoas passaram correndo com guarda-chuvas, mas eles permaneceram imóveis, presos naquele momento. Eu não sei, murmurou. Eu não sei se consigo acreditar. Ele ergueu a mão como se fosse tocá-la, mas parou no meio do caminho, indeciso. Me dê tempo. Não estou pedindo para acreditar agora. Só... Não vá embora. Aquela súplica, dita com voz grave e olhos vulneráveis, fez algo dentro dela se abalar. A muralha que tentava erguer mostrou rachaduras. Mesmo assim, ela manteve a firmeza. Eu não vou prometer nada. Eu também não, ele respondeu. Só vou tentar. O silêncio que seguiu não foi de distância, mas de um acordo silencioso. Caminharam até a pensão e, na porta, ele a olhou como quem queria prolongar a noite, mas sabia que não devia forçar. Apenas disse, amanhã. Ela hesitou antes de responder, mas no fim, um sorriso pequeno escapou. Amanhã. Quando entrou em casa, apoiou-se contra a porta fechada, o coração disparado. Sabia que as barreiras ainda estavam lá, altas e pesadas, mas pela primeira vez, começava a acreditar que talvez pudessem ser atravessadas. A manhã seguinte amanheceu pesada, como se o céu tivesse decidido ficar baixo de propósito. Ela acordou antes do despertador, sem saber exatamente por quê, aquele pressentimento incômodo arranhando a pele. Abriu o celular por hábito, e a tela acendeu com notificações que nunca costumava ter. Mensagens de uma colega do mercado, de um número desconhecido, de outra colega, de uma prima distante. Todas vinham com variações da mesma pergunta. É você nessa matéria? O coração dela errou o passo. Clicou. Quem é a desconhecida que fisgou o homem mais rico da cidade? O título vinha acompanhado de uma foto tremida tirada na pracinha na noite da garoa. Os dois sob a luz amarela do poste, o paletó sobre os ombros dela, um sorriso tímido que agora parecia a prova de um crime que ela não sabia qual era. Abaixo, o texto. E no meio do texto, a palavra que queimou. Passado. O site cavara fundo. Encontrara um boletim de ocorrência de 2 anos atrás, aberto e arquivado no posto de saúde do bairro vizinho. Subtração de medicamentos. Não dizia roubo em letras explícitas, não havia condenação, mas havia o bastante para transformá-la, com meia dúzia de insinuações, em um retrato conveniente. A moça pobre que se aproveita a risco reputacional. A matéria era pontuada por frases que pareciam inocentes, mas foram escritas para ferir. Segundo fontes, a jovem teria sido vista saindo do almoxarifado com uma sacola. A família nega necessidade extrema na época. Uma pessoa próxima do bilionário teme que ele esteja sendo alvo de interesse. Ela leu cada linha como quem mastiga vidro. O corpo lembrou do cheiro do corredor do posto naquela noite distante. A lembrança subiu inteira sem pedir licença. A mãe ardendo em febre, a respiração curta, a receita na mão e a farmacêutica dizendo «faltou no estoque, volta amanhã», como se febre esperasse amanhã. Ela pedira, implorara, oferecera deixar o RG, assinar um termo. É protocolo, a resposta. Saíra do posto com a sensação de que o mundo era uma porta fechada e, no caminho de volta, encontrara a vizinha que trabalhava na limpeza do lugar. Tenho a chave para lavar cedo. As caixas de amostras sempre ficam esquecidas no armário da sala de reuniões. A vizinha falava de boa fé. Amostras sem controle, remédios perto do vencimento que os médicos levavam e às vezes deixavam. Ela voltou, entrou com a vizinha, pegou 2 antibióticos e 3 caixas de antitérmico,
Deixou um bilhete tremido em cima da mesa. Minha mãe está com febre alta. Eu trago de volta e pago. Não trouxe de volta. A febre cedeu. A vergonha ficou. E quando apareceu para acertar, o gerente já tinha aberto o BO por procedimento. O inquérito nem andou. As amostras não eram estoque oficial. Tudo foi abafado em reuniões e desculpas, mas o papel ficara. Papel sempre fica. Ela respirou fundo, segurou o celular com as 2 mãos para que não tremesse. Mais notificações. Comentário novo. Marcação. Você foi citada. Alguém recortara as fotos dela em festas de bairro, anos e anos atrás, e colava legendas maldosas. Outro resgatara um vídeo antigo em que ela cantava num karaokê e escreveu Garimpeira do Amor. Bloqueou o que conseguiu bloquear, mas a enxurrada parecia sempre maior. Vestiu-se às pressas, prendeu o cabelo, colocou os tênis. Precisava ir trabalhar. Precisava manter as mãos em alguma tarefa, qualquer tarefa, para que a cabeça não implodisse. Na calçada, jornalistas. 2 câmeras pequenas, um microfone com espuma vermelha, outro com azul. Você é a namorada dele? Você confirma que furtou remédios? Como começou o relacionamento? Não respondeu. Seguiu com o rosto baixo, o coração martelando nas costelas. Um dos repórteres deu 2 passos a mais e encostou a espuma do microfone no braço dela. Ela parou, ergueu os olhos e, pela primeira vez, a raiva veio antes do medo. Eu não vou falar com vocês. Por favor, me deixem passar. Você vai pedir desculpas ao posto de saúde? O homem insistiu. Eu não devo desculpas para você, ela disse, e foi embora. No mercado, o clima estava diferente. A gerente a chamou no fundo, num canto onde os sacos de arroz faziam parede. Você sabe que eu gosto de você, né? Começou com aquela voz que anuncia problema antes da notícia. Aqui todo mundo está comentando. O dono leu, ligou cedo. Disse que não quer confusão na porta, cliente filmando, essas coisas. Você pode tentar sair pelos fundos nos próximos dias? Eu vou cumprir meu horário, ela respondeu a boca seca. Não fiz nada para me esconder. Eu sei. A gerente apertou os lábios. Só é melhor evitar confusão. Trabalhou no automático. Passava produtos no leitor sem ver, agradecia sem ouvir. Às 10h15, o sino da porta tocou e, de novo, ela soube. Ele entrou. Não tinha terno. A camisa branca estava aberta no primeiro botão. Algo no olhar dizia noite mal dormida. Não vinha com seguranças. Não vinha com sorriso. Vinha com urgência. A gente precisa conversar, disse, e a frase tinha isso de estranho. Soava como pedido e como ordem ao mesmo tempo. Eles se retiraram para o corredor das vassouras, único lugar onde as câmeras do mercado não estavam tão interessadas. Eu li, ele começou direto. Me ligaram antes das 6. A equipe perguntou o que responder. Eu não soube o que dizer. Ela mordeu a bochecha por dentro para segurar as palavras. Quis dizer não é verdade, mas era verdade e não era, porque verdade é mais do que o papel que alguém carimba. Eu deveria ter te contado, disse por fim com a honestidade que dói. Mas eu não sabia onde esse assunto cabia entre um café e um beijo. É grave, ele disse sem acusar, mas sem edulcorar. Não pelo boletim em si que foi arquivado, eu sei ler processos. É grave porque vão usar isso contra você, contra mim, contra nós. E eu trabalho num mundo em que as versões correm mais rápido que os fatos. Ela assentiu porque aquilo era uma constatação, não uma ameaça, e ainda assim, doeu como se fosse. Minha mãe estava com febre alta aquela noite. Ela explicou, a voz baixa, estável. Eu tentei fazer certo, mas a porta estava fechada e alguém me ofereceu uma janela. Eu aceitei a janela. Depois eu quis pagar, explicar, mas eles já tinham feito o registro. Foi um erro, não uma desculpa, um erro. Eu carrego esse erro comigo desde então. E eu não queria que você me visse por ele. Ele a olhou longo, como se procurasse a forma exata de um pensamento. O ruído do mercado ficou distante. O homem que sempre tomava decisões como quem muda uma peça no tabuleiro respirou fundo e por alguns segundos ficou simplesmente humano diante da dor simples de outra pessoa.
Eu acredito em você, disse, e o alívio veio rápido demais, quase arrancou dela um soluço. Mas eu também sei como o mundo lerá isso. Vão te chamar de aproveitadora, vão dizer que fiz vista grossa, vão vir atrás de você e da sua mãe, da sua vizinha, de todo mundo. A minha equipe... Ele engoliu o resto da frase. A minha equipe sugeriu distância, pelo menos por agora. Ela fechou os olhos como quem leva um tapa em câmera lenta. Distância? Eu não quero, ele disse antes que a palavra atravessasse por completo. Eu não quero, mas eu preciso pensar. Preciso proteger coisas que não são só minhas. Assinaturas, empregos, gente que depende de mim. Eu não estou te trocando por uma manchete. Eu estou tentando entender como eu te protejo de uma. A palavra distância continuava sobre a mesa, mesmo com os outros verbos tentando cobri-la. Ela balançou a cabeça mais para si do que para ele. Eu não preciso que você me proteja, sussurrou. Só que fique. Ficar também é uma forma de proteção. Ele a fitou como se aquele argumento abrisse outro tipo de janela. E talvez abrisse, mas do lado de fora havia câmeras, mensagens, um conselho administrativo, pessoas de terno olhando planilhas como quem olha mapas de guerra. Ele estava com um pé no corredor das vassouras e outro em salas com vidros temperados. E esse tipo de geografia rasga. Me dá o dia, ele pediu quase menino. E ela viu que o homem que comandava fusões bilionárias também podia ser alguém que pedia tempo com medo de não merecer. Eu preciso organizar o que vem. Eu volto à noite, na pracinha, no mesmo lugar. Ela quis dizer não some, quis dizer eu não aguento virar nota de rodapé. Mas o que saiu foi um assentir pequeno, resignado. Ele tocou de leve a ponta dos dedos dela, um gesto tão curto que caberia entre dois comerciais, e foi embora. A gerente, que fingia arrumar etiquetas no corredor ao lado, fingiu também que não viu. Ao meio-dia, outro site publicou outra matéria. Era mais dura. Um ex-namorado que ela mal lembrava dera entrevista. Ela sempre sonhou alto demais, ele disse, como se sonhar fosse por si só uma acusação. As duas, uma foto dela aos 17 anos, de uniforme da escola, circulava com a legenda "Ela já frequentava o posto curiosamente". Às 4, alguém marcou o perfil da mãe. O perfil da mãe nem foto tinha. As mãos dela tremiam sem parar. O corpo queria sumir, mas a raiva não deixava. Foi até o banheiro, trancou a porta, apoiou as costas no azulejo frio e, pela primeira vez desde que acordara, chorou. Chorou curto, como quem fecha uma torneira à força. Enxugou o rosto, olhou para o próprio reflexo, olhos vermelhos, cabelo preso de qualquer jeito, e falou com a imagem. Você não é isso que estão dizendo. Saiu do trabalho pela porta dos fundos, não por obediência, mas para evitar o empurra-empurra da calçada. Mesmo assim, 2 repórteres haviam descoberto o beco. Você confirma que pegou os remédios. Você está com ele por interesse? Quanto você ganhou por esse relacionamento? A última pergunta acertou um lugar que ela não sabia que existia. Parou, virou-se e a voz saiu firme, limpa, como nas poucas vezes em que a vida permite que a gente diga o que é preciso com a frase exata. Eu não ganhei nada. Eu ganhei olhar nos olhos. Isso é mais do que vocês parecem capazes de entender. Chegou à pensão já com a noite começando. A dona, que gostava dela por motivos simples, deixou uma caneca de chá na mesa do corredor e um bilhete. Pra acalmar. Ela tomou o chá esquentando as mãos na cerâmica e esperou a hora de ir à pracinha. Tinha vontade de correr até lá e, ao mesmo tempo, de não ir nunca mais. Quando saiu, a rua estava quieta. O rapaz do violão não tocava. Os senhores do jogo imaginário não tinham vindo. Caminhou devagar, sentindo o frio entrar pelo tecido fino da blusa. Chegou à ilha de luz amarela, onde tinham se beijado pela primeira vez. O poste estalava de vez em quando, um som seco como uma tosse. Ela olhou o relógio. Faltavam 7 minutos. Esperou. Os 7 viraram 15. Os 15, 30. O corpo dela soube antes do relógio. Sentou no banco, cruzou os braços, desenhou com a ponta do tênis riscos invisíveis no chão. O celular vibrou. Não era ele.
Era uma mensagem de número desconhecido. Sinto muito pelo que estão fazendo com você. Força. Outra. A verdade aparece. Uma terceira, cruel, que ela apagou sem ler até o fim. Nenhuma dele. Mais 20 minutos. A raiva e a tristeza fizeram um pacto breve dentro dela. Se ele não viesse, ela ia embora sem deixar recado. Quando se levantou, sentiu a presença atrás. Virou rápido demais e quase perdeu o equilíbrio. Não era ele. Era um homem de barba por fazer, capuz, celular na mão. É você, né? A namorada do chefão. Ele ergueu o aparelho. Faz uma selfie comigo, vai dar muita curtida. Não, ela disse seca e deu um passo para sair. Ele deu 2 para bloquear. Paga de humilde, mas agora é estrela, zombou. Ela girou o corpo, escapou por uma fresta e atravessou a rua com o coração na boca. Só parou de correr quando a porta da pensão bateu atrás dela. Encostou as costas, escorregou até sentar no chão. Deu risada, uma risada torta de quem tem vontade de chorar, e disse para o vazio do corredor: que noite ridícula. O celular vibrou por fim. Um nome iluminou a tela. Ela atendeu antes do primeiro toque terminar. Eu tô aqui, falou, e a voz saiu mais trêmula do que gostaria. A resposta veio com um atraso de respiração. Me perdoa. Eu não cheguei, ele disse, e a garganta dele parecia de vidro. Eu fiquei em reunião, entrevistas, advogados, danos colaterais. Cada porta que eu abria tinha outra atrás. Eu deveria ter saído no meio. Eu deveria ter ido. Eu falhei. Ela segurou o telefone mais forte, como se pudesse segurar a mão dele por dentro do aparelho. Eu fiquei esperando no poste amarelo, ela disse, e ouviu o próprio ridículo bonito dessas palavras. Nada mais justo do que você saber. Eu mereço, ele sussurrou. Eu não sei jogar limpo com o tempo. Com você eu quero aprender, mas hoje eu perdi, Ele parou, e quando voltou a falar, parecia mais baixo. A minha equipe achou melhor que a gente não se visse por uns dias. Eu disse que não. Eles mostraram números, contratos, listas de riscos. Eu odeio isso. Eu odeio ouvir como se minha vida coubesse numa planilha. Eu tô com raiva de mim por estar dizendo isso ao telefone. Eu tô com raiva de não ter te encontrado. Eu tô com raiva de tudo. E o que você quer? Ela perguntou. E aquela pergunta tinha menos veneno do que poderia. Tinha um pedido. Diga a verdade, só isso. Do outro lado, silêncio. Às vezes, silêncio é coragem juntando músculo. Eu quero você, ele falou por fim. E eu quero não destruir o que eu sustento. Hoje essas duas coisas parecem que não cabem na mesma frase. Amanhã talvez caibam. Eu não sei. Eu vou fazer caber. Mas agora eu preciso que você me aguente falhando por um momento. Eu não tô pedindo que entenda. Só que não vá embora de mim enquanto eu corro até você. Ela fechou os olhos. A vontade de dizer vem brigava com a vontade de dizer não vem nunca mais. Ficou com a única frase que cabia inteira. Eu não corro atrás de quem não vem, mas eu fico sentada no banco às vezes. Amanhã, no mesmo poste, às 8. Se você vier, a gente continua. Se não vier, eu continuo também. Só que sozinha. Do outro lado, um suspiro do tamanho de uma cidade. Amanhã, ele disse, prometendo ao menos a sílaba. Desligaram. O corredor ficou maior. A dona da pensão apareceu ao fundo, um cobertor no braço, o olhar de quem já viu muitas noites difíceis. Toma. Estendeu o cobertor. Você não controla o vento, menina, mas dá para aquecer os ombros. Ela sorriu com os olhos. Aceitou. Deitou olhando o teto. Sonhou com um posto de saúde que tinha janelas no lugar de portas e com um beijo pendurado num fio de luz amarela. Acordou assustada antes do amanhecer, como quem lembra que a vida não é sonho. Na manhã do dia seguinte, a cidade acordou com uma manchete nova. Bilionário cancela presença em evento de gala após polêmica. Havia quem dissesse que era estratégia. Havia quem dissesse que era culpa dela. Havia quem não dissesse nada, porque nada sabia. Ela vestiu o paletó que ainda guardava o perfume dele, não no corpo, nos braços, e saiu antes das câmeras chegarem. O banco da pracinha a esperava às 8 da noite. Haveria escolha. Haveria alguém para escolher.
E pela primeira vez desde que tudo começara, ela percebeu que o segredo do passado não era o único peso em jogo. O peso maior era decidir se uma ferida podia ser ponto de partida. O dia arrastou-se como uma corda de navio, pesado, áspero, inevitável. Às 7h58, ela já estava sentada sob o poste. O céu preparava chuva. O relógio marcava 8 horas, quando passos apressados dobraram a esquina. Ela ergueu o rosto com o coração a meio caminho entre fuga e abraço. O relógio da pracinha marcava 8h10, quando os passos surgiram no fim da rua. Ela já estava sentada no banco havia mais de 20 minutos, com o coração em compasso irregular, tentando controlar a respiração. A cada sombra que dobrava a esquina, a esperança e a raiva se alternavam dentro dela como ondas. Quando enfim o vulto dele se aproximou, os joelhos dela fraquejaram por baixo da saia simples. Ele vinha apressado, sem motorista, sem terno alinhado. Apenas uma camisa clara amarrotada e o olhar de quem tinha corrido contra o tempo. "Eu vim", disse, parando diante dela, ainda ofegante. Ela o encarou em silêncio, como se quisesse confirmar se era mesmo verdade. O mundo parecia suspenso naquele instante. Então finalmente falou. "Você quase não veio." Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. "Eu quase não consegui. Tentei sair 3 vezes da reunião. Me puxaram de volta em todas. Falaram de contratos, de riscos, de reputação. Repetiram que eu não podia me expor, que eu tinha que pensar na imagem da empresa." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. "Mas eu percebi que, se não viesse, ia perder muito mais do que qualquer contrato. Ia perder você." As palavras bateram forte no peito dela, mas o medo ainda estava lá, agarrado como uma raiz teimosa. "E se perder sua empresa? E se perder tudo por minha causa?" "Não seria por sua causa." Ele corrigiu, a voz firme. "Seria por escolha minha." O silêncio caiu pesado entre eles, quebrado apenas pelo som distante de carros e pelo farfalhar das árvores na praça. Ela desviou o olhar, sentindo as lágrimas ameaçarem. "Eu não quero ser um peso. Já disseram tantas vezes que eu não sou digna, que estou aqui por interesse." A voz dela falhou. "Talvez seja melhor me afastar." Ele se aproximou, ajoelhando-se diante do banco, como quem desfaz qualquer distância imposta. "Se você for embora agora, eu vou atrás. Se você fugir, eu vou te encontrar. Porque eu já entendi. Você é a única coisa que não consigo comprar, e é justamente por isso que não posso perder." O coração dela disparou. Havia desespero e verdade no tom dele, e isso a atingia mais do que qualquer declaração ensaiada. Antes que pudesse responder, flashes iluminaram a praça. 2 fotógrafos tinham surgido do nada, aproximando-se como predadores. "É ela!" gritou um deles. "A garota misteriosa." Ela levantou-se de imediato, assustada, instintivamente levando a mão ao rosto para se proteger. Ele, por outro lado, virou-se para os fotógrafos com postura ereta e olhar de aço. "Basta!" A voz dele ecoou forte, imponente, carregando a autoridade de quem estava acostumado a comandar salas inteiras. "Não vai haver mais segredo." E então, diante das câmeras, diante dos olhos arregalados da mulher que tremia ao seu lado, ele a puxou com delicadeza para junto de si, entrelaçando os dedos nos dela. Os flashes aumentaram, disparando como fogos de artifício. "Podem escrever", disse, encarando diretamente os repórteres. "Ela não é um escândalo, não é uma intrusa, não é uma ameaça. Ela é a única mulher que eu quero ao meu lado." Apertou a mão dela. "E quem não respeitar isso, não respeita a mim." Ela mal conseguia respirar. O mundo parecia girar devagar e a cena parecia irreal. Você sabe o que está fazendo?" sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas. "Sei", respondeu sem vacilar. "Pela primeira vez em muito tempo, eu sei exatamente o que quero." A notícia correu como fogo em palha seca. Em menos de 1 hora, sites de fofoca e portais de economia estampavam a manchete. "Bilionário assume romance com jovem misteriosa em praça pública." A foto deles de mãos dadas circulava em todas as redes. Para alguns era escândalo, para outros conto de fadas. Para ela, era o início de uma batalha.
Naquela noite, ele a levou até a pensão. Não entrou, não insistiu, apenas se despediu com um beijo leve na testa, respeitando o turbilhão que ainda a cercava. Amanhã pode ser difícil, disse, segurando a mão dela por mais um instante. Mas eu estarei do seu lado. Ela assentiu, com o coração apertado. No dia seguinte, a tempestade veio. Reuniões emergenciais, conselheiros irritados, acionistas preocupados, todos com a mesma mensagem: afaste-se dela. Ele ouviu paciente, e quando o último argumento terminou, levantou-se. O que eu faço da minha vida pessoal é decisão minha, e se isso for problema para vocês, talvez o problema não seja eu. O silêncio na sala de reuniões foi ensurdecedor. Ninguém ousou retrucar. Enquanto isso, ela enfrentava seu próprio inferno. Na porta do mercado, clientes cochichavam. Alguns a olhavam com reprovação, outros com curiosidade mórbida. A gerente, constrangida, chamou-a mais uma vez. Eles estão pedindo para você se afastar por uns dias. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Então é isso? Estou demitida? Não, disse a gerente, sincera. Mas eu não consigo segurar a pressão. Saiu do mercado com a sensação de que o chão tinha sumido. Caminhou sem rumo até que percebeu que estava de volta à praça. Sentou-se no mesmo banco da noite anterior. O coração doía, mas havia também uma centelha de esperança. Ele tinha prometido ficar, e de fato, não demorou. Ele chegou, sem seguranças, sem disfarces, apenas ele. Sentou-se ao lado dela, passando o braço por seus ombros. Eu escolhi, disse simples. Escolhi você. Ela deixou que a cabeça repousasse contra o peito dele, sentindo o coração dele bater acelerado. E se o mundo não aceitar? Então, o mundo vai ter que aprender a lidar com isso. O beijo que veio em seguida não foi roubado nem tímido. Foi firme, inteiro, carregado da certeza de quem não tinha mais volta. Não importava o barulho em volta, não importavam os flashes ou as críticas. Ali, no meio da praça, os dois corações tinham feito sua escolha. E enquanto o céu escurecia em promessa de chuva, ela percebeu que as barreiras que antes pareciam intransponíveis estavam começando a cair. O dia amanheceu com um azul claro que parecia recém-lavado, como se a cidade tivesse decidido, por um acordo silencioso, dar uma trégua aos dois. Ele acordou antes do sol, cabeça cheia de decisões, corpo cansado, coração em disparada. Ela acordou depois, com a sensação de que havia um fio invisível puxando sua história para frente. A praça ainda dormia, o mercado ainda não abrira, os sites ainda não tinham inventado as manchetes do dia. Havia um silêncio raro no mundo. E naquela fresta, os dois começaram a desenhar o depois. Ele saiu sem motorista, sem terno, sem plano de fuga. Entrou na empresa pela porta que quase nunca usava, passou pela recepção com um cumprimento simples e foi direto para a sala de reuniões. Conselheiros, advogados, diretoria, todos o aguardavam com pilhas de relatórios e expressões calculadas. Ele ouviu o suficiente para entender que, no papel, o amor era um passivo. Depois levantou-se, tirou o relógio do pulso, colocou-o sobre a mesa como quem abandona um peso e falou com a voz limpa de quem escolheu. Disse que não era refém da própria imagem, que nenhum contrato valia mais do que a palavra que queria honrar. Disse que não negociaria a vida privada como quem troca ações. Disse que ficaria com ela, e se para isso fosse preciso abrir mão de cargos, aparições e aplausos, ele abriria. Um silêncio de gelo atravessou a sala. Um dos conselheiros pigarreou e tentou um alerta sobre percepção de mercado. Outro falou algo sobre prudência. O jurídico pediu tempo para alinhar posicionamentos. Ele agradeceu cada preocupação, sem ironia, e concluiu: se o meu nome está à frente desta empresa, ele precisa significar algo que eu reconheça quando me olho no espelho. Ninguém aplaudiu. Ninguém ousou impedir. O que às vezes sustenta impérios é menos a gritaria das planilhas e mais uma calma obstinada. Ao sair, ele não convocou coletiva. Chamou apenas uma jornalista que respeitava, aquela que sabia ouvir e cortar onde a notícia vira ferida, e deu uma única entrevista, curta, sem respostas ensaiadas.
Contou o mínimo que era justo contar. A história do boletim arquivado, o contexto das amostras, o bilhete que ela deixara sobre a mesa do posto. Não entregou nomes, não expôs vizinhos, não apontou dedos. Disse que o caso estava encerrado na justiça, mas aberto na consciência de uma cidade que não pode deixar ninguém escolher entre protocolo e febre. Anunciou, sem pompa e sem nome de campanha, um fundo permanente para abastecimento emergencial de medicamentos e melhoria de gestão de estoques em postos de saúde da periferia. Não é um gesto para limpar manchete, ele explicou. É uma dívida com a realidade e com uma mulher que me ensinou a diferença entre porta e janela. E encerrou ali sem aceitar perguntas de caça ao erro. Ela, por sua vez, passou a manhã com a mãe, que a recebeu com chá de capim-santo e olhos atentos. Puseram a roupa na corda, varreram o quintal pequeno da pensão, ouviram a rádio local tocar músicas que falavam de coragem, sem dizer a palavra coragem. No celular, mensagens de gente que ela nem conhecia. Algumas doces, outras ácidas, muitas curiosas. Ela decidiu não responder todas. Escolheu uma única postagem. Um texto simples com 2 fotos. A praça vazia, a xícara de café do Cafés em Sonhos. Escreveu: Eu sou mais do que um recorte. Sou filha, sou trabalhadora, sou alguém que ama. Errei quando a porta era alta demais para mim. Aprendi, continuo aprendendo. Não quero likes, quero respeito. Às 19 horas estarei no Cine Ouro, o cinema que me ensinou a sonhar. Vou ver um filme com a minha mãe. E fechou o aplicativo. O rumor correu pelo bairro como correm os recados que realmente importam. Via gente. Às 6h30, a rua do Cine Ouro já tinha bancos de madeira puxados para a calçada, cheiro de pipoca quente escapando pela janela, crianças correndo entre as pernas dos adultos, senhores ajeitando bonés, moças segurando a curiosidade com as 2 mãos. A fachada cansada ganhava naquela noite uma luz que não era de lâmpadas, era de olhos. A dona do cinema ajeitava a letra O, que teimava em cair do letreiro. Ela chegou de mãos dadas com a mãe, cabelo preso de lado, vestido que tinha história. Recebeu abraços de quem trocou com ela mais bom dia do que selfies. Escutou histórias de febres antigas, de receitas recusadas, de noites mal dormidas. Abraçou uma moça que chorava porque a avó ficara sem remédio o mês inteiro e pegara carona no bilhete de uma farmácia branca. Abraçou um senhor que riu, dizendo que nunca entendera direito as manchetes, mas sempre entendeu o preço do ônibus. Era a língua da cidade. Ela falava fluentemente. Ele chegou quando o céu já tinha virado um veludo sem estrelas. Não veio com seguranças. Veio com um paletó no braço, o mesmo que um dia aquecera os ombros dela, e com um nervoso raro nos dedos. Quando a viu, parou por um segundo como se precisasse pedir licença ao próprio coração para continuar. Ela percebeu. Os 2 sorriram como quem encontra casa em rosto alheio. O bairro silenciou sem ninguém mandar. Ele não subiu em caixa nenhuma, não pediu microfone. Apenas ficou diante dela, diante da mãe dela, diante da dona do cinema e do letreiro teimoso, e falou alto o suficiente para que a primeira fila ouvisse e a última adivinhasse. Disse que não tinha discurso, que o que tinha era vontade de consertar coisas, coisas entre ele e ela, entre ele e o mundo, entre o que se diz e o que se faz. Entregou discretamente à dona do cinema uma pasta com o termo de restauração do Cine Ouro, os custos cobertos, as poltronas novas garantidas, o telhado sem goteira prometido, e pediu em troca não um nome na parede, mas uma sessão gratuita por semana para quem apresentasse receita de remédio que faltou no posto. A dona chorou, e não por causa do dinheiro. Chorou porque alguém havia entendido onde doía. Os aplausos vieram sem pressa, desses que começam pequenos e viram mar. Ela olhou para a mãe, que assentiu com aquele gesto que autoriza milagres cotidianos, e então deu 2 passos, o que bastava para reduzir o mundo a um quadrado de chão. Ficaram frente a frente, sem a multidão fazer barulho demais. Ele respirou, tirou do bolso uma caixinha que não brilhava como nos comerciais, mas tremia como tremem as coisas honestas. Abriu. Dentro, um anel simples,
sem pedras grandes, com um detalhe que só os dois entenderiam. Um filete dourado que lembrava a curva da ilha amarela de luz sob a qual eles se beijaram na primeira vez. Ele não ajoelhou de propósito. Ajoelhou porque o corpo precisou. Uma reverência sem cálculo. Disse que não prometia céu, que céu muda de humor. Prometeu chão. O da praça, o do mercado, o do corredor das vassouras, o do elevador onde o silêncio pesou, o do cinema onde os dois aprenderam a sentar sem fugir. Prometeu que não mandaria, que pediria. Prometeu que erraria tentando acertar e acertaria pedindo perdão. Perguntou se ela queria ficar não como quem pede uma assinatura, mas como quem oferece as mãos para atravessar a rua. Ela não chorou como nos filmes. Chorou como se chora quando a alma encontra a cadeira, com o queixo duro e os olhos cheios, sem som. Disse que sim com a cabeça antes de dizer que sim com a boca, e então disse as palavras inteiras, cuidando de cada letra. Eu fico, eu não fujo, eu fico. Ele colocou o anel, a mão dele tremendo mais do que a dela, e a cidade, por uns segundos, teve gosto de bolo de fubá e cheiro de chuva prometida. O beijo que veio depois não foi de jornal. Foi beijo de gente que aprendeu a estar. Um beijo que cabia nas mãos de quem vende pipoca e nos olhos de quem lê relatórios. Um beijo que não pediu licença às manchetes, porque manchetes não têm coração. O A coletivo veio como vem o vento antes da garoa, manso e inevitável. Entraram no cinema. A sessão começou com um clássico antigo que os dois não lembrariam pelo enredo, mas pela plateia. Crianças rindo alto, um bebê chorando no meio e sendo ninado ao som da trilha, gente passando balde de pipoca pela fileira toda, a dona do cinema enxugando o rosto com o avental. No meio do segundo ato, ela se inclinou como sempre faz, de lado, pronta para fugir. Parou no meio do gesto e riu de si mesma. Ele notou, tocou de leve a mão dela sobre o braço da cadeira e sussurrou que estava ali. Ela não respondeu. Encostou a cabeça no ombro dele. Ficaram. Do lado de fora, o mundo continuava com sua pressa, mas naquela sala o tempo concordou em andar com eles. Quando saíram, a rua cheirava a verão perto e a tinta nova prometida. A mãe dela abraçou os dois com braços que sabiam curar. A dona do cinema fez questão de lhes entregar os ingressos de papel, para guardarem entre as páginas de um livro. Um menino pediu para tirar foto com a moça da praça. E ela se agachou para que os dois ficassem do mesmo tamanho na imagem. Andaram até a pracinha, como quem faz o caminho que dá sorte. O poste amarelo seguia no mesmo lugar, eternamente empenhado em acender cidades pequenas dentro da grande. Ele colocou o paletó sobre os ombros dela, sem pressa, sem cabide de luxo, com o gesto que já havia aprendido a repetir. A garoa, pontual, começou a desenhar brilhos no asfalto. Dançaram. Não sabiam dançar, mas dançaram mesmo assim. Um balançar de passos que caberia dentro de um quadrado de azulejo da pensão, e ainda assim parecia bastar para o mundo todo. Quando a noite ficou profunda, ele a levou até a porta da casa, e, como sempre, não forçou entradas. Falou de planos que não eram castelos de ar. Visitar a mãe todo domingo, restaurar o telhado do posto de saúde sem estardalhaço, ensinar a empresa a ouvir mais e prometer menos, voltar ao café do beco para descobrir se o bolo de fubá é mesmo melhor às quartas. Ela falou dos turnos no mercado, mas a gerente já havia mandado mensagem. Quando quiser voltar, a gente segura sua vaga com orgulho. Ela falou de um curso à noite, de um sonho antigo de estudar gestão cultural para salvar outros cinesouros espalhados por aí. Ele sorriu com a ideia de uma vida que inclui listas de compras e orçamentos para cortinas novas de palco. Era isso. Era vida. Antes de entrar, ela olhou para ele como quem sublinha linha importante em livro emprestado. Disse que amor não é contrato, é compromisso vivo. Que os dois eram muito diferentes, e isso era parte do desafio e da beleza. Que se um dia o barulho dos outros ficasse alto demais, eles tinham uma senha. Voltar ao poste amarelo e recomeçar do começo, sem glamour, sem conselhos, sem prazos. Só eles dois, um paletó nos ombros e uma xícara de café. Ele repetiu a senha, 2 vezes, como quem grava número de cofre. Beijaram-se menos por cinema,
e mais por casa. Ela entrou. Ele ficou um instante na calçada, mãos nos bolsos, rosto erguido para o céu que deixava cair gotas tímidas. Sorriu sozinho, não daquele sorriso de capa, mas daquele que se usa para atravessar noites boas. Lá dentro, ela encostou a cabeça na porta fechada e ouviu o som dos passos dele se afastando com calma, sem pressa, sem medo. Abriu a janela. A praça ao longe parecia menor, mas o coração era maior. Tirou o anel para observar de perto o filete dourado que lembrava a luz da ilha amarela e tornou a colocá-lo, devagar, como quem acerta uma peça no lugar exato. A mãe, da cama, perguntou baixinho se estava tudo bem. Ela respondeu que sim, que agora as coisas tinham finalmente o tamanho certo. Na manhã seguinte, não houve capa que coubesse o que se havia tornado grande demais para os jornais. Havia notícias, claro, mas havia mais. Havia gente voltando do posto com remédio na mão e dignidade no queixo. Havia a marreta discreta no reboco do Cine Ouro. Havia a fila nova para um filme que talvez fosse ruim, mas que seria lembrado como o da noite em que uma cidade aprendeu outra gramática para a palavra feliz. E se alguém perguntasse como termina essa história, a resposta honesta seria que ela não termina. Ela começa outra vez, todos os dias, na ponta do paletó sobre ombros frios, no café que esfria devagar, na coragem de ficar sem fugir, no pedido de não mandar. Porque o amor que vence não é o que ganha manchete, é o que aprende, insiste, conserta e escolhe, de novo, a mesma mão para atravessar a rua.